próxima pessoa que está vindo aqui no palco, tem uma história com ela que é o seguinte. Acho que com 20 anos, 21 anos, quando eu comecei a realmente ganhar muito dinheiro com poker, o primeiro questionamento que eu fiz foi: como eu posso cuidar desse dinheiro? Como eu posso investir? Como que eu posso entender a melhor forma de utilizar? E aí fui pesquisar na internet quem eram as pessoas, recebi algumas recomendações e, bum, apareceu essa pessoa lá. E aí contratei, desde a minha trajetória do início do poker, sempre foi contratar coaches. Sempre foi contratar pessoas que podiam me guiar numa trajetória que eu queria masterizar e não tinha 5 anos para aquilo. Então fui e contratei essa pessoa na época. Chegou um jovem, eu olho e falo: meu, que interessante, né? O cara me ensina sobre finanças. E ele foi um outro mentor, assim, naquele momento, em que não só ensinou sobre finanças, mas trouxe todo um escopo de vida. Como enxergar as finanças através do seu projeto de vida. E aí você entende que o dinheiro realmente é o meio, aí você entende todas as coisas que compõem. Então, na trajetória de qualquer pessoa, sempre vão existir pessoas que influenciaram diretamente. Eu tive vários mentores, tenho várias pessoas que realmente me transformaram numa outra pessoa. E essa pessoa que eu quero chamar aqui no palco é uma delas. Beleza? Então, quero que vocês recebam ele com muito carinho, com muita energia, porque é um cara que vem aí para mudar muitas vidas e tem um propósito gigantesco. Com vocês, André Novaes. Let's go! Return to the Mac, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. Olá, boa tarde. Vou falar de grana depois do almoço. É um troço fácil ou um troço complicado? Todo mundo comeu bem? Antes de eu começar, queria falar um negócio para você, cara. Eu adoro o nosso país. Vocês curtem o Brasil ou não? Todo mundo curte muito o nosso país. Todo mundo curte muito, mas muito. Vocês têm noção do que esse cara está fazendo? Vamos vir mais para frente aqui, ó. Vocês têm noção do que esse cara está fazendo? Deixa eu contar uma rápida história, antes até de eu começar. Eu pude estudar fora do país. Acho que dá para ver ali. Eu estudei em Harvard, eu fiz um negócio lá. E enfim, viajei bastante, continuo viajando muito, mas o que você está fazendo aqui, cara, eu queria dizer isso olhando para o teu olho. Você tem noção de que você está fazendo história? Literalmente construindo história. Existem algumas pessoas que a gente conhece, e vocês também, eu acho que podem fazer história, e que literalmente, podem transformar o eixo de uma nação. Sabe aquela coisa do antes era assim e depois passou a ser assado? Sabe aquela coisa onde existe um processo de transformação? Eu acho que você é um protagonista nisso. Eu queria, então, olhando no teu olho, te agradecer, te honrar, te admirar, dar um abraço para você. Você é o cara, esse é o cara. Parabéns, viu? Parabéns. Tem momentos que a gente talvez... Deixa eu organizar esse troço aqui, minha orelha é meio grande. Que a gente até é contratado para ajudar alguém, e esse alguém não faz ideia do como ele, na verdade, é que ajuda a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra poder estar aqui. Você não tem noção como é legal estar aqui, né? E deixa eu começar, porque o pessoal daqui a pouco dorme, porque depois do almoço é sacanagem falar de dinheiro, André, mas a gente vai começar. Obrigado pelas palavras. Imagina, de coração. Obrigado queridão. por tudo que você já fez. Imagina. E a gente está só começando. É só o começo. A gente está se aquecendo, a gente começa a se aquecer. Bom, vamos começar. Boa tarde a todos. Vocês também estão fazendo história, não estão? Você já olhou para o cara do lado e falou assim, cara, você está fazendo história? Você já olhou, não? Olha para a pessoa do lado agora, isso. Oh, lindo. Boa. Eu vou ter que fazer isso mais umas 8 vezes nos próximos minutos, senão depois do almoço, sabadão, semana inteira, falar de grana, sacanagem, eu vou fazer isso mais algumas vezes. Bom, vamos começar. Eu preciso apresentar... Isso. Legal. Como é que será que... Bom, isso aqui é muito fácil. Tem um único botão para você apertar. Se o cara errar, entendeu? É porque o problema é com a pessoa, mas enfim. Esse sou eu. A parte mais importante aqui é a última linha. Eu sou pai de 2 menininhas,
Sou completamente apaixonado por elas. Maria Camila, Maria Fernanda, 4 anos, 2 aninhos. Jogo basquete até hoje. A minha história, na verdade, começa até com basquete, aos 17 anos de idade. Eu fui jogar basquete nos Estados Unidos. E lá eu fico na casa de um planejador financeiro pessoal. Alguém sabe o que esse cara faz? Um planejador financeiro pessoal? Alguém sabe? Não? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar nesse cara em algum momento na vida? Uau, até que não é um número muito pequeno. Seria uma grande mentira se eu dissesse para vocês que então ali eu tive aquele momento eureka onde eu disse, uau, um dia eu vou estar no palco do empreendimento. Não, eu queria jogar basquete. Eu só queria jogar basquete. O que me chamou a atenção foi o fato desse pai americano voltando para casa todas as noites e compartilhando acerca das histórias que ele então vivia com os seus clientes ao longo daquele dia. E aquilo, de alguma maneira, me chamou a atenção. Grande resumo, volto para o Brasil 1 ano e 1 dia depois, eu tive convite, mas de faculdade de 3ª categoria para jogar basquete, decidi voltar, vou fazer faculdade, fiz GV e SPM aqui em São Paulo, as duas ao mesmo tempo, manhã, tarde, GV, SPM à noite, tranco a faculdade, 98, finalzinho, eu monto um primeiro negócio, que era um site que imprimia cupons de desconto. 1998. Um pouquinho, talvez, à frente do tempo, mas, naquela época, a internet era uma coisa muito doida. Tem uma história clássica, eu fazia parte de uns grupos aqui da primeira onda da internet, antes ainda do estouro da Nasdaq em 2000, e a história mais clássica desse momento insano que a gente viveu é a história de um menininho que chega para o seu pai e fala, pai, eu vou vender o meu cachorrinho que eu acabei de comprar. Pô, filho, mas você vai vender teu cachorrinho que você acabou de comprar? Vou vender meu cachorrinho. Mas, filho, você acabou de comprar, o cachorrinho é tão pequenininho. Como assim você vai vender o teu cachorrinho? Pai, me ofereceram R$1 milhão pelo meu cachorrinho. O pai já estava preocupado com o fato do filho querer vender o cachorrinho, e ficou extremamente mais preocupado com o próprio filho, nesse exato momento, mas ele não levou muito a sério e falou, bom, filho, venda o cachorrinho, deve ser alguma brincadeira, alguma coisa que eu não estou conseguindo entender. Dia seguinte, eles se encontram novamente, e então o pai pergunta, cadê o cachorrinho? Pai, o que o filho fez? Vendi. Vendeu? Vendi. O pai entrou na brincadeira. Vendeu por quanto? Vendi por R$1 milhão. Aí o pai começou a achar que o negócio era mais sério. Né? R$1 milhão? E te pagaram? Pagaram. Aí o pai começou a gostar da brincadeira. Né? E como é que eles te pagaram? Aqui, pai, são 2 gatinhos de 500 mil cada um. Né? Internet naquela época era assim, ok? Tem muitos negócios cujo valuation aconteciam dessa maneira. Resumo da obra, eu tive sorte de ser um deles, um dos vendedores de cachorrinho, vendi o meu site para o Credit Suisse. Eu vendi, na verdade, um algoritmo que media o comportamento do consumidor no ponto de venda. Naquela hora, marketing dollars, demografia. Hoje, existem coisas muito mais avançadas. Para vocês terem uma ideia, quem aqui é cliente do Cartão Mais do Pão de Açúcar? Alguém é? Pois é, eles usam esse algoritmo que então eu criei lá atrás. Eu sempre tive alguma facilidade com matemática. Talvez eu vá mostrar algumas fórmulas de mágica daqui a pouco para vocês, mas acompanhem a minha apresentação. E, aliás, como eu já terminei a minha apresentação e vou começar o nosso bate-papo, eu queria eu distribuir uma folha, one page, uma única página, só para vocês terem algumas coisinhas para levar dessa nossa conversa aqui. São fórmulas, mas são fórmulas muito, muito, muito práticas. Eu vou pedir para o pessoal distribuir enquanto a gente toca o barco aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre vida maior que dinheiro, ok? Não vim falar só sobre grana, eu vim falar fundamentalmente desse conceito. Eu realmente acredito que o teu projeto de vida é muito maior do que qualquer planejamento financeiro que você possa fazer. Ao ponto de dizer que se você quer deixar de se preocupar com o seu dinheiro, passe a se ocupar com o seu projeto de vida. Todo mundo aqui tem um projeto de vida, tem um plano de vida, tem uma visão clara de onde está, de onde quer chegar, dos passos que você precisa fazer para chegar lá. Todo mundo tem uma visão muito clara sobre isso, sim, mais ou menos, em construção, joia. O dinheiro faz parte dessa tua visão? Sim ou não? Como consequência, concordo, absoluto. Mas faz parte?
Faz. Você quer... dinheiro é importante? Muito importante? Super importante? Sim ou não? Eu acho que a importância do dinheiro está ali com a do oxigênio. Ou não? Você quer, de novo, tem um slide aqui, rapidamente. Para que essa apresentação não serve? Então, eu não sei se você já... Porra, que legal que você, no começo, já fala para quem não serve, você pode sair, tomar uma água, dar uma soneca. Eu vou ser bem claro para quem isso não serve. Essa apresentação não serve se você quiser que eu tenha uma postura mais de amiguinho seu do que, eventualmente, de um amigo seu. Vocês sabem qual a diferença de amigo ou de amiguinho? É mais ou menos assim, o amiguinho fala aquilo que a gente quer ouvir. O amigo, e aqui eu sei que eu posso estar parecendo um pouco pretensioso demais, mas se eu pudesse fazer essa escolha, sim, eu escolheria uma amizade com cada um de vocês. O amigo muitas vezes fala aquilo que tem que ser dito. Pensa um pouco na tua própria narrativa de vida, na sua própria história de vida. Com quem você mais aprende? É com quem fala o que te agrada ou com quem você, um segundo depois que você ouviu aquilo, você fala, nunca mais quero ver aquela pessoa. 10 segundos depois, você ainda está pé da vida com aquela pessoa. Passam alguns minutos, você começa, no seu silêncio, o quê? Eu acho que tem algum sentido. Eu acho que faz algum sentido. Quem são as pessoas que mais marcaram a sua narrativa de vida? Eu acho que são mais aquelas que assumiram o risco de entrar na sua arena e se posicionar como um amigo seu do que aqueles que estão na postura confortável de ser amiguinho seu. O amiguinho, geralmente, é aquele cara que vai falar um monte de texto que, fora do seu contexto, vai servir só para o pretexto dele. Tudo bem? Eu vou tentar ser um pouco mais amigo. Se você quiser amiguinho, não fique aqui dentro. Tudo bem? Amigo ou amiguinho? Amigo. Deu para gravar, né? Está gravado, então ninguém depois pode ficar muito bravo comigo. Quero mostrar essa imagem aqui para vocês, e para mim ela não é o logo do câncer da mama, apesar de que parece, eu sei. O que eu quero transmitir? Caramba, concorda que muitas vezes, no mercado como um todo, existem muitos ruídos acerca das centenas, se não milhares de coisas que a gente deveria fazer? A gente tem que se ocupar mais com essa agenda, ou se ocupar mais com aquela, se aprimorar nessa parte da vida que não está tão boa, ou naquela outra. A minha visão é que tudo isso está nesse eixo mais externo. Você pode ali até preencher com aqueles tracinhos. O que é aquilo? É algum tipo de aprendizado que você tem que ter? Algum tipo de habilidade nova que você precisa desenvolver? É bom que elas existam. E é bom que você, de maneira intencional, vá atrás delas. Agora, para você acessar, nos dias de hoje, praticamente todo e qualquer conteúdo de qualidade, e muitos de vocês são provedores deste conteúdo de qualidade, se você quer consumir esse conteúdo de qualidade, você tem que o quê? É de graça. Você, empreendedor, é de graça o que você tem para ofertar? A tua mensagem? Não. Existe uma questão de dinheiro. Ou o dinheiro que você paga, ou o dinheiro, então, que você vai se posicionar para um dia, talvez, ser merecedor de receber. Não é? Eu estou aqui ainda falando da questão do, eventualmente, o dinheiro que você destina para alguma coisa. Se você, então, tem acesso a um tipo de conteúdo que é muito bom, e você tem, muitas vezes, dinheiro para poder acessar aquele conteúdo, em 100% das vezes, dá para a gente assumir, ou seja, a gente aqui tira a probabilidade, a gente parte com a certeza de que em 100% das vezes, tendo dinheiro e tendo acesso a um bom conteúdo, isso vai te servir para alguma coisa? Em 100% das vezes? A minha leitura é de que não. Por quê? Porque antes, e isso é nuclear, há de haver uma leitura mais... talvez até silenciosa, talvez com maior reflexão, qual é o teu grande projeto de vida. Porque muitas vezes você pode estar acessando qualquer tipo de conhecimento
que todo mundo também está acessando e que parece que o negócio é a coisa certa a fazer, mas o fato de eu não ter olhado para dentro e ter feito essa reflexão acerca de será que esse é o meu momento, talvez eu não necessariamente consiga derivar tudo que eu possa derivar disso. Quem me ensinou isso, de alguma maneira, foi um cara que todo mundo aqui conhece, chamado Darwin. Já ouviram falar em Darwin? Darwin é um cara que acredita em qual teoria? Na teoria da criação ou na teoria do evolucionismo? Não questionando aqui crenças pessoais, já colocando a minha posição pessoal é diferente da dele. Mas Darwin é um cara que sempre, até por isso que a gente conhece a obra dele, registrou grande parte do que ele fez ao longo da vida dele. E Darwin, num dos seus diários, explica para a gente como é que ele se casou. Alguém já viu essa história ou não? Como é que Darwin casou-se? Bom, Darwin, um cara racional ou não? Sim. Então, Darwin, um dia, ele tomou a seguinte decisão: vou me casar. Antes de eu contar essa história, para você ver que tipo de história eu conto dentro da história, quem aqui é casado? Teu cônjuge está aqui ou não? Mantenha a mão levantada. Não? Sim? Então meu risco é baixo, são poucos. A gestão de risco é importante para a questão financeira, vou seguir a rota. Vocês não vai ter ninguém, vai ficar constrangido. Mas a questão é, Darwin então decide casar-se um dia e ele então pega no seu diário, isso está totalmente bem documentado, ele coloca do lado esquerdo quais são as vantagens de uma vida conjugal de estar casado. Ele então começa a escrever, bom, chegando em casa eu vou ter alguém para conversar, vai ter alguém para cuidar de mim, eu vou ter que cuidar de alguém, vai ser uma maneira talvez mais adequada, ainda mais naquela época, de eu poder então fazer a minha parte na evolução da espécie e poder procriar. Do outro lado, ele começou a olhar as questões negativas. E aqui então ele percebe, toda vez que eu vou chegar em casa, vai ter alguém para conversar. Não faz sentido? Né? Caramba, eu vou ter que, eu não vou mais poder tomar minhas decisões sozinho, eu vou ter que necessariamente consultar alguém, ampliar um pouco essa agenda da minha decisão tomada. Enfim, ele olhou para aquelas duas coisas e adivinha o que ele decidiu? Ele decidiu que ele ia se casar, tá bom? Ele decidiu que ele ia se casar. Agora ele teve que começar a segunda fase do processo de casamento dele. A segunda fase foi, esse negócio sai da minha orelha. A segunda fase foi, com quem eu vou me casar? Com quem eu vou me casar? Então ele levantou, acho que se eu não me engano, umas 4 pretendentes, e adivinha o que ele começou a fazer com cada uma das 4? Lados positivos e características negativas de cada uma delas. Estou falando de Darwin, ok? Então ele fez realmente isso é documental. Até que então ele pondera entre questões positivas e negativas de cada uma delas e decide casar-se com Emma. Darwin casou-se com uma mulher chamada Emma, E2MA. E com ela permaneceu casado até que os olhos de Darwin se fecharam para a história. O que essa história ensina para a gente? Acerca de como a gente tem que tomar uma decisão, inclusive vocês empreendedores, acerca de qualquer coisa que vocês vão ter que tomar decisões de fazer e de se envolver. Primeiro, com quem Darwin casou-se primeiro? Com quem que ele se casou primeiro? Darwin casou-se com o conceito do casamento primeiro. Depois, ele casou-se com alguém. E a gente deve conhecer um monte de gente que primeiro casa-se com uma pessoa sem necessariamente entender o contexto do que é casar-se com o casamento. Não à toa, né? A gente tem passado por recordes no que tange a divórcio. Na minha visão, qualquer coisa que ali naquele eixo externo possa lhe ser apresentado ou fazer parte da sua narrativa, necessariamente deveria se submeter à mesma fórmula, por assim dizer. Ou seja, isso tem que ter um compromisso com o teu projeto de vida. Isso tem que fazer sentido para o teu projeto de vida. Para o teu projeto de vida. E não adianta fazer sentido para o teu projeto de vida só no campo poético, porque você vai precisar de dinheiro para poder, então, implementar todas essas demais coisas. E aqui eu quero começar a mostrar algumas coisinhas do porquê que o dinheiro é importante e como a gente pode, talvez, dar uns primeiros passos nisso. Deixa eu mostrar uma equação aqui para vocês, essa é a primeira do dia. Quem é bom de matemática aqui? Levanta a mão quem é bom de matemática.
Não muita gente é boa de matemática, tudo bem. Mas essa equação é fácil, vocês vão decifrar ela. Acho que ela está no papel de vocês. A primeira resposta está aí. E mais R igual ao quê? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Não? Vou te ajudar. E é um evento qualquer. Eu vou até me arriscar a dizer que essa é a fórmula que explica a vida. Tá bom? Agora eu estou assumindo risco, não estou? Essa é a fórmula que explica a vida. Não no seu sentido biológico, mas no seu sentido prático. Então, caminha junto comigo. E é um evento. Qual é o primeiro evento que acontece na sua vida todas as manhãs? Não, acordar não é o evento que acontece. Acordar é uma reação que você tem ao evento que acontece. Qual é o evento? Não, abrir o olho também. Abrir o olho é igual a acordar. Não sei que você acorde, se abrir o olho é possível, mas não é essa a reflexão filosófica aqui. Qual é o evento? Despertador. Boa, despertador. Eu acordo com o despertador também. Alguém mais? Tem gente que não, tem gente que acorda, mas eu acordo com o despertador. Então, olha só, evento. Vamos simplificar. Tocou o despertador. O acordar, o abrir o olho, o levantar, é como você responde ou reage a esse evento. Tá bom? E tocar o despertador. Se você responder ao toque do despertador levantando na hora, qual é o resultado que você vai ter? Você vai talvez conseguir fazer as coisas num ritmo adequado e provavelmente você não vai se atrasar para o primeiro compromisso da manhã. Faz sentido? O mesmo evento, tocou o despertador. Como é que você pode reagir a isso? Quem não homenageia? Sabia que o snooze foi criado por um cara chamado John Snooze? É verdade. Todos nós homenageamos esse cara todos os dias. É verdade, é um negócio curioso, mas é uma história real. Você aperta o botãozinho, ok? E aí o que acontece? Você ganha lá mais alguns minutos. Se, então, o evento tocar despertador, a tua reação for ganhar esses 9 minutos, e tem gente aqui que ganha 5, 6, 7 vezes esses 9 minutos a mais, eu também já fiz isso algumas vezes, qual é o resultado que você vai ter? Ou você vai ter que acelerar muito para não se atrasar de manhã, ou você, então, vai transferir esses 5 vezes X minutos como atraso. Faz sentido? Né? Muito bem. Agora, olha só, um outro evento importante. Quem aqui é casado? De novo, levanta a mão. Quem aqui é casado? Joia. Um dia vocês, cavalheiros, assim eu suponho, desceram de um cavalo branco com uma capa muito bem estruturada atrás de você, se aproximaram da atual esposa, se ajoelharam e então fizeram um pedido a ela. Que pedido foi esse? Querida, você quer se casar comigo? Naquele momento, a tua atual esposa, talvez futura, caso você esteja em noivado, estava diante de um evento na vida dela. E ela teve que reagir. Quem é casado, qual foi a reação dela? Sim. Qual é o resultado? Eu espero que esteja sendo muito positivo. Muito positivo. No meu caso tem sido, temos 2 menininhas, a gente seguiu a cartilha, a gente está muito feliz com isso. Mas a questão é, a vida é isso. É uma combinação de eventos. Um dia vocês receberam um evento, topam estar num evento como esse, topam estar participando de alguma coisa como a que vocês estão participando, e vocês reagiram de forma positiva. Vai ter um resultado desse troço. Eu tenho grande confiança de que o resultado vai ser extremamente positivo. Mas, na minha visão, essa é uma fórmula prática da vida. E ela também se aplica à vida financeira. Querem ver como? Se você quer mudar, é uma equação de primeiro grau, tá bom? Aqui vai ser talvez o grau 1 da matemática que a gente vai entrar, acho que a gente não vai passar do grau 3. Grau 1. Essa é uma equação de primeiro grau, tudo bem? 1 mais 1 igual a 2. Todo mundo comigo? Até agora está todo mundo comigo? Beleza? Bom, se eu quero mudar o resultado, se eu quero mudar o 2, ou eu mudo uma ou outra variável. Qual é a que vocês acreditam que as pessoas aplicam a maior parte dos seus esforços para mudar o resultado que elas têm obtido da vida empreendedora, da vida profissional, da vida conjugal, da vida familiar, o que for que seja? Aonde que vocês acham que a gente aplica a maior parte dos esforços? Para mudar o evento ou para mudar a reação? Levanta a mão quem acha que é o evento. Levanta a mão quem acha que é a reação. Vamos fazer um teste agora. Levanta a mão quem já ganhou metade do que ganha hoje.
Ficou com a mão levantada. Levanta a mão quem já ganhou metade do que ganha hoje. Ganhou, grana mesmo. Do seu trabalho, do seu empreendimento. Beleza, pode baixar a mão. Quando você ganhava metade, eu aposto que você sentia mais ou menos o seguinte. Uau! O dia que eu ganhar o dobro... Cara, minha vida vai estar tão joia. Tão joia. Eu vou estar podendo fazer tanta coisa... O dobro sempre é muito. É aqui onde o absoluto encontra com o relativo. Se você encontrar alguém que ganha R$1.000 e você tem condições de estabelecer um tipo de diálogo que diz, me conta como seria a sua vida se você amanhã ganhasse R$2.000. A pessoa ia falar, em meses eu me aposento. É verdade, né? O absoluto e o relativo se confundem nessa questão. Para quem ganha 200 mil por mês... Como é a sua vida se você ganhar 400? Sei lá, o Porsche vira iate, o iate vira jato, e assim consecutivamente. E hoje você ganha o dobro, não ganha? E o que você pensa? O dia que eu ganhar o dobro... É verdade ou mentira? Ou seja, a gente, na verdade, vocês me disseram, a maioria me disse o que a gente tem que aprender a fazer é mudar a reação. Mas, no fundo, a gente concentra grande parte da nossa vida para mudar o evento. O quanto eu ganho. Isso é um rápido teste. Faz sentido? Problema nenhum em ganhar 200 vezes mais do que você ganha hoje. Dinheiro é bom. Dinheiro serve para quê, acima de tudo? Hein? Para que serve dinheiro? Rápido, tira de dorme. Para que serve dinheiro? Vamos lá. Para quê? Alguém falou aqui. Para ser o quê? Para ser gasto. O dinheiro serve para ser gasto. O que serve $1 milhão numa ilha deserta? Fazer fogueira e te aquecer numa noite gelada. É verdade. O dinheiro só tem sentido quando ele pode ser gasto. É isso que eu queria ouvir, é por isso que eu gasto tanto. Yes! Eu soube que eu estava certo. Eu precisava de um sábado à tarde para um cara me falar... Uau! Né? A questão é, você vai ter que gastar dinheiro pro resto da vida. Pro resto da vida. E vai chegar uma hora que você não vai mais ser preso. Faz sentido? A maioria de nós aqui ainda é preso. Ou vive num tipo de prisão chamada eu entrego o meu tempo para ganhar dinheiro. A gente vive numa sociedade livre, mas a gente tem que trocar o nosso tempo, e o tempo é o que mais valioso a gente tem, né? Porque ninguém aqui consegue guardar 2 horas hoje e investir para ter 28 horas amanhã. Então, o meu convite fundamental é a gente tem que olhar com isso de maneira mais intencional. E não só com boas intenções. Boas intenções não servem para nada. Se você fosse contratar uma pessoa para a tua empresa, todo mundo aqui vai empreender, você prefere contratar uma pessoa com boas intenções ou uma pessoa que aparentemente não demonstra isso? Hein? Boas intenções, não é? Para mim não serve para nada. Pensa junto comigo. O que seriam das grandes obras de arte, por exemplo, se Michelangelo tivesse tido a boa intenção de pintar o topo da igrejinha, mas não ter tido a intencionalidade para, de fato, fazer aquilo acontecer? Uma igrejinha. Alguém já esteve lá na Capela Sistina ou não? Alguém já teve? O que é a Capela Sistina? Uma igrejinha. É verdade, é uma igrejinha. Agora, quando você entra, é o resultado da intencionalidade de alguém e não da boa intenção de alguém. E na vida financeira, no que tange ao dinheiro, no que tange ao empreender, a gente é cheio de boas intenções e, infelizmente, a gente é carente em intencionalidade. Eu quero te dar alguns elementos para isso, te mostrar alguns traços de alguns planos para a gente fazer. E o primeiro deles é o mais simples de todos, é mais uma conta de matemática. Vamos lá, se aqueçam, vocês vão matar essa junto comigo. Pensa no seguinte, pega todo o dinheiro que você ganha, toda a sua renda, tá bom? Não sei se você hoje é alguém que deriva a renda de um emprego e busca empreender, se você já é um empreendedor, eu sei que temos alguns empreendedores já aqui na sala, você deriva a renda de alguma maneira, né?
Ninguém aqui confunde faturamento da empresa com renda do empreendedor, né? Ou confunde? Ninguém? Verdade ou mentira? Tá bom, vou acreditar. Ainda bem que é verdade, porque senão eu ia falar sobre isso, eu até pulei esse slide, porque vocês já são craques. Bom, pega a tua receita, menos tudo que você tem que pagar. É muito simples. R é tudo o dinheiro que entra no teu bolso, tá? Independentemente de onde. P, pagamento, é tudo que sai do seu bolso, independentemente de para onde. Quanto você acha que é legal sobrar todos os meses? Percentualmente falando. Quanto que é legal sobrar? Fale para mim, falem alto, vamos lá. Quem acertar vai ganhar um prêmio do GOF. Estou brincando. 30. Quem dá mais? Meu sonho sempre foi fazer leilão. Quem dá mais? Sabe quanto tem que sobrar? Olha aqui para a tela. Tem que sobrar esse valor. Oba, tô certo. Calma. De novo, calma. Eu preciso explicar agora. Né? De novo, texto, contexto, pretexto. Queridos, para pensar junto comigo. O que é sobrar? São boas intenções. São boas intenções. A tua vida não vai se aproximar de uma versão melhor do que ela pode ser se você não tiver intencionalidade para cuidar do seu dinheiro e tiver só boas intenções para cuidar da sua vida. Por quê? Porque a gente vive num ambiente que é organizado pelo dinheiro, você goste ou não. Se você não gostar, eu recomendo Venezuela. Cuba não mais, porque vocês viram o que aconteceu recentemente? Fidel morreu. Mais recentemente, não mais recentemente, mas um pouco tempo atrás, as coisas começaram a mudar. Vamos ver o que o Trump vai fazer, mas esse não é o papo de hoje. De qualquer maneira, tem que sobrar zero. Sobrar, geralmente, é aquilo que a gente não presta atenção, é aquilo que a gente não necessariamente determina, aquilo que a gente não necessariamente carimba para acontecer, mas a gente espera que aconteça. É uma simples mudança de paradigma, simples no conceito, não tão simplista na implementação, mas acho que se a gente sair daqui com o conceito, já é alguma coisa relevante. Por que tem que sobrar zero? Porque investimento já é uma conta para pagar. São 3 os tipos de pagamento que todo mundo tem. Gastos, esses são os mais legais, para isso que o dinheiro serve. Eu também adoro gastar dinheiro, eu não vejo problema nenhum nisso. Não vou entrar na agenda do pare de tomar um cafezinho por dia para daqui a 30 anos você comprar um terno. Ok? Não. Não faz sentido. Para mim não faz sentido nenhum. Não mexa com o meu cafezinho. Sabe? Esse não, não é verdade? Bom, 3 tipos de pagamento. Gastos, é tudo que você tem que pagar hoje para aquilo que vai te trazer um estilo de vida hoje, no presente. O que são dívidas? É tudo aquilo que você tem que pagar hoje para aquilo que te trouxe qualidade no passado. Sabe aquele carro zero que você comprou em 60 vezes? Agora que você está pagando a parcela de número 27 e você ainda tem 33 pela frente, concorda que a qualidade dele já está no passado e não mais no presente? Dívida. E a gente tem o quê? Investimentos. Que é tudo aquilo que a gente tem que pagar hoje para aquilo que vai trazer qualidade para a gente no futuro. Sabe o que é investir? Investir nada mais, nada menos é do que você fazer uma transferência do você hoje para o você daqui a 20, 30 anos. É uma transferência. O dinheiro continua sendo seu, mas você fez uma transferência do presente para você no futuro. Então, se você olha dessa maneira, qual você deveria fazer antes de todos os outros? Os investimentos. A questão é, mas como que eu calculo quanto eu preciso investir? Porque o investimento é uma agenda no presente para atingir o que eu quero no futuro. E aí existe uma evolução de matemática financeira, mas o que eu quero hoje primeiro é passar um conceito. Ok? E aí, olha só, vamos mudar a fórmula. Em vez de recebimento menos pagamento, invisto 10, 20, 30%, até porque de onde saiu essa fórmula? Olha, pega a sua idade, menos o dia que você quer, não sei o que lá, não tem fórmula. É um achismo. E aí se o cara crê que tem que sobrar 20, ele vai criar uma fórmula que chega em 20. Texto, contexto para o pretexto dele. Tem que sobrar 0. E aí você tem que fazer uma conta para quanto eu tenho que investir todo mês.
E depois você muda, então, a fórmula, ela fica assim. Recebimento menos investimento, o que você faz? Gasta 100% do que sobra. Simples assim. Recebimento menos investimento, gasta 100% do que sobra. É isso que eu faço, inclusive, na nossa empresa lá na Life, desde a fundação dela, 9 anos atrás. Hoje a gente tem servido cerca de 2.500 famílias e a gente também gasta todo o dinheiro que a gente pode, depois que a gente, então, preserva o dinheiro como tradução do que a gente tem que investir para os nossos próximos 5, 10 anos. Eu não vou muito além de 5, 10 anos, não, porque, para mim, 5 anos já tem uma boa porção de mandiná na equação, né? Mas é importante ter uma visão, a gente também tem a nossa. Vamos falar um pouquinho de investimentos agora. E eu quero... O que vocês acham dessa pauta? Como investir em... O ano que vem, que ano que é? 2017. O que vocês acham disso? Adivinha o que vai pintar em revistas, logo mais, em capa de revistas de circulação nacional? Como investir em 2017. Qual é a tua opinião sobre isso? É uma das revistas que mais vendem, inclusive. As pessoas estão famintas por respostas rápidas e, infelizmente, elas não estão sedentas para responder algumas perguntas que são mais relevantes, na minha opinião. Eu acho que isso daqui é totalmente furada. Totalmente furada. Tá? O teu projeto de vida, por isso que o teu projeto de vida é mais relevante, ele necessariamente indica, talvez, uma visão para os próximos 30 anos, 40 anos. O que é a circunstância de 2017 no contexto do seu grande projeto de vida para 2057? Não é relevante, se você tem uma estratégia. E daqui a pouco eu vou mostrar isso na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Geralmente, quando a gente fala com essa questão de dinheiro, de finanças e projeto de vida, a gente chega com a seguinte pergunta: qual investimento eu devo fazer para tal coisa? Eu quero convidar você a uma reflexão renovada. E essa reflexão emerge dessa frase: mais vale o investidor que você é do que o investimento que você faz. Há de haver uma visão clara de onde você deseja chegar, qual é o teu ponto B. E aí a gente começa a decodificar esses investimentos. Antes de entrar na parte de uma conta que acho que vocês vão gostar, eu quero convidar vocês a fazerem parte de uma agenda bastante pessoal minha. Deus tem sido muito bondoso comigo. Eu tenho podido deixar de lado um pouco a empresa que eu fundei, ela tem caminhado por conta própria, e eu tenho participado de algumas agendas para mostrar isso daqui que está na sua folha também. Eu acredito que ninguém deveria começar a empreender sem antes saber explicar este único gráfico. Um único gráfico. Eu acho que esse único gráfico, e aqui eu vou entrar na arena, eu vou assumir o risco de vocês não concordarem comigo, tá tudo bem, a gente só tem que concordar em discordar. Isso daqui pode mudar uma nação. Esse um gráfico pode mudar uma nação. Deixa eu te explicar. E esse gráfico é esse. Começo a poupar quando, deixa eu fazer essas barrinhas aparecerem para você me acompanhar. Eu quero começar de baixo para cima a te explicar esse negócio. Acho que vocês vão entender a lógica junto comigo. O primeiro cara que eu quero apresentar é o Seu João. O Seu João, ele começou a se ocupar com essa agenda apenas com 50 anos de idade. Isso é uma realidade. O dia de ontem a gente não consegue mudar, no dia de hoje a gente consegue agir, talvez para o dia diferente, para o dia seguinte a gente fazer diferente. Então, olha só, ele investiu dos 50 aos 69, ele investiu durante 20 anos, tudo bem? R$1.000 por mês, 20 anos, quanto que saiu do bolso dele? Vamos dizer que ele manteve esse investimento fixo durante esse prazo todo.
20 anos, quantos meses são? 240. 1.000 por mês, quanto saiu do bolso dele? 240. Aqui, total investido, 240 mil. Patrimônio que ele tem? 664. Depois eu falo qual o parâmetro que eu usei aqui de rentabilidade, tudo bem? Mas estão me acompanhando? Essa é a história do seu João. Qual é a outra história? João. O João, ele começou a investir com 40. A vida começa, não é? Então, o João começou a investir 1.000 por mês aos 40 anos de idade. Ele permaneceu investindo R$1.000 mensais até os 69, durante 30 anos. Quanto que saiu do bolso dele? 360. Quanto que ele tem? 1 milhão a mais do que o nosso querido seu João. Certo? E o que aconteceu com o João? Olha só, vamos ver. A coisa também tem uma lógica aqui na tela, não tem? Uau, se o seu João começou com 50 e foi até o 69, se o João começou aos 40, também foi até os 69, com que idade começou o João? 30. E ele foi até que idade? O nosso querido João, ele começou aos 30, mas a vida começa aos 40. Ele parou aos 39. Ele só investiu por 10 anos. Só por 10 anos. Acontece que ele, depois dos 39 até lá na frente, ele não mexeu no dinheiro. Porque ele teve uma visão clara do para que servia aquele dinheiro. Ele não teve distrações ao longo da vida dele, porque mais vale ao investidor que ele é do que o investimento que ele faz. Ele tinha um carimbo, porque era receita menos pagamento igual a zero, para destinar aquele dinheiro como uma conta para pagar para um dia que ele tivesse 70 anos e poder não mais precisar do dinheiro que vem do trabalho e, portanto, ele talvez possa dizer, de fato eu estou livre. Eu não tenho mais que doar o meu tempo para, desse tempo doado, receber dinheiro, o chamado desconto hiperbólico. Né? Deu para entender o que o João fez? Deu para entender? Bom, o que o Joãozinho fez? Ele começou com que idade? 20. E ele também parou aos 29. E ele parou aos 29. Por que eu quero destacar isso? Porque, geralmente, por exemplo, não vou evoluir nisso aqui, teria que ter mais tempo, mas é muito divertido. A maior parte de gente como a gente decide, por exemplo, pela compra, agora vai doer, hein? Pela compra de uma casa própria na faixa desses 20 a 29, o primeiro imóvel. E aí a gente, então, não necessariamente consegue destinar esses R$1.000, estou dizendo que isso é fácil. A gente não necessariamente consegue destinar esses R$1.000 para esses cerca de 5 milhões de reais que a gente acumula depois. Então, na minha visão, se ao mesmo tempo ninguém deveria começar a empreender sem antes saber explicar o que está acontecendo aqui, eu acho que ninguém deveria poder receber o diploma de graduação sem antes entender esse troço aqui. E por que isso muda um país, na minha visão? Que idade que o Joãozinho parou de investir? O que ele vai fazer, então, agora, com o dinheiro que ele ganha, dos 30 até o resto da vida dele? Girar a economia, criar emprego, empreender, abrir restaurantes e ter experiências. E não mais, de repente, ter que chegar aos 40, 45 e um dia a água bate no bumbum e você fala assim, uau, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Porque em algum momento na história, isso já está cravado, a gente só não sabe quando, você vai não mais querer ter que precisar do dinheiro que vem do trabalho. E esse é o meu conceito de aposentadoria. Não é necessariamente parar de trabalhar. É não mais precisar do dinheiro que vem do trabalho. Ok? Vamos continuar. Bônus. Todo mundo dá bônus dessa indústria, então eu também vou... Mas o meu é aqui de graça já. Tá? Olha só que legal. R$1.000 investidos uma única vez. Aqui eu quero te provocar também para você entender, aprender a fazer esse negócio. Não é tão complexo. Tá? Se o cara investe R$1.000 uma única vez, R$1.000, por 40 anos, então ele investiu 1.000 hoje, vai ter que deixar esse dinheiro investido por 40 anos. Se ele ganhar 6% ao ano, poupança.
o bichão vai fazer R$1.000 virarem 10. Se ele dobrar a rentabilidade de 6 para 12, ele vai multiplicar por 9 o valor futuro que ele vai ter. E se depois ele decidir entender como é que ele pode não ganhar 12, mas ganhar 18, ou seja, ele multiplica os 12 por 1,5, ele multiplica o valor futuro dele 8 vezes. O que é esse gráfico aqui? O que eu quero mostrar para você com esse gráfico? A questão o quê? Exponencial. A questão do juro composto. Para isso, você tem que ter o quê? Uma visão de 40 anos para o seu dinheiro. Você tem que deixar ele fazer o trabalho dele. O trabalho dele nada mais, nada menos é do que ficar quietinho, rendendo juro composto, rendendo juro composto. Vocês estão percebendo que aqui, o cara não colocou mais nenhum dinheiro depois de 40 anos, ele só colocou 1.000. Isso aqui é tudo simulação também, tá? Estou dizendo que é muito fácil ganhar 18% ao ano, todos os anos, por 40 anos. Não é essa a mensagem. A questão é, eu acho que é uma agenda que todo mundo deveria aprender, porque ela faz parte, você queira ou não, da sua vida, assim como o oxigênio faz. Ok? Ou seja, se você multiplica aqui por 3, né, 2 vezes 1,5, 3, 8 vezes 9, 72 vezes mais dinheiro. Isso é o que a educação financeira pode te dar. Ah, mas será que é muito complicado ganhar 18% ao ano? O que vocês acham? Sim ou não? Dá uma olhada aqui num gráfico que eu tirei ontem, 25 de novembro, um troço chamado Tesouro Direto. Ok? É a coisa de menor risco que existe. Não existe nada sem risco, mas de todos os que existem, esse é o de menor deles. É por isso que é chamado risco soberano, pois ele tem soberania sobre todos os demais. Dá uma olhada, em 12 meses, tem gente ganhando 17, 22, 31. Mas, ao mesmo tempo, além de ter inflação, dá uma olhada no que aconteceu nos últimos 30 dias. O cara que, então, hoje está ganhando 31, perdeu 10 nos últimos 30 dias. Ou seja, se essa foto tivesse sido tirada um mês atrás, ele estava ganhando cerca de 45, porque também é juro composto. Então, entenda, você tem que se envolver, mais uma vez você se envolvendo um pouco mais com essa agenda, você consegue ter resultados extraordinários. Eu fielmente acredito que resultados extraordinários emergem da soma de atitudes ordinárias. E uma dessas atitudes ordinárias que a gente tem que ter é se ocupar mais com o dinheiro. Simples assim, sem risco. O que vocês acham? Não, tudo tem risco. O que a gente tem que aprender a fazer? Gerenciar o risco. Deixa eu te mostrar uma única formulinha, eu já estou chegando na minha reta final. Imagina o seguinte, 2 ações, tá bom? 2 carteiras de ações. Eu estou tentando aqui desmistificar algumas coisas de maneira muito rápida. Ação azul, ação vermelha. Uma você compra por R$1. Eu não sei se são 10 dias, se são 10 semanas, se são 10 meses ou se são 10 anos depois. Mas fato, a ação azul não é essa reta, ela vai subindo, caindo, vale R$1,80 depois. Tá bom? A ação vermelha você compra por R$1, depois do mesmo prazo, ela continua valendo R$1. Que ação que você prefere comprar? Uma que você compra por R$1 e vende por R$1,80 ou uma que você compra por R$1 e vende por R$1? Hã? O que vocês respondem? Azul ou vermelho? Primeiro, sabe aquela? Primeiro tem que desenhar para ficar fácil o negócio. Vamos explicar agora como é que a gente faz isso acontecer? Olha só. Quanto é que você pode investir todos os meses em ações? O dinheiro que sobra? Não. Uma conta para pagar. Lembra, o R menos P igual a 0 não é bonitinho. É dinheiro no bolso. Você vai criar um plano com intencionalidade, portanto, é uma conta para pagar e não com boas intenções, portanto, é uma grana para sobrar. E você vai investir R$500 por mês. Não estou dizendo que é pouco, 500 por mês durante todo o ano. Conta para pagar. Sabe aquela coisa, eu preciso de um boleto se eu não consigo ter nada? Cria um boleto para você, ok? Cria um boleto. Vai sua foto e cria e vai imprimir, tá bom? Imprimir durante 30 anos, vai ficar barato e você vai conseguir ser milionário se você gastar talvez 30, 40, 50 reais numa gráfica e fazer um boleto com o seu nome. E aí você vai lá e paga. Né? Muito bem. R$500 por mês que você vai investir todos os meses. 500 vezes 12, quanto que dá?
Vamos lá, matemática depois do almoço é uma delícia. 500 vezes 12, quanto que dá? 6. A ação está valendo R$1. Quantas ações você compra com R$6.000 se a ação no preço médio está 1? 6.000, muito bem, 6.000 ações. Ano que vem, a ação vai subir ou vai cair? A resposta correta é? Não faço a menor ideia. A menor. Eu não controlo. A gente não controla tudo. Sabia disso ou não? Não acredito que eu não controlo tudo. A gente não controla. Agora, o que é que você controla? A sua atitude. A sua conta para pagar. Receita menos pagamento é igual a 0. O ano que vem, quanto é que você vai investir todo mês? 500. Vezes 12, 6.000. Se a ação subir, quanto que você vai trazer para casa? Mais ou menos ações. Foi na feira, subiu o preço do tomate. Mesmo dinheiro, traz mais ou menos tomate. É a mesma coisa. Você vai trazer menos tomates. Se a ação cair, você vai trazer mais ou menos ações, quantidade, com o mesmo dinheiro, porque o que você controla é o dinheiro. Mais. Então, olha só. É isso que acontece. Tá? Se a ação vai subindo, você vai dando um sorriso. Yes, está dando certo, eu estou ganhando dinheiro, o investimento que eu fiz está rendendo, eu estou indo muito bem. Você vai comprando cada vez menos quantidade. E por que eu acho legal investir 500 todo mês? Porque você tem um plano. O resto eu estou gastando. Eu estou curtindo a minha vida. Eu estou buscando uma versão melhor do que eu posso, porque eu preciso gastar dinheiro para isso. Mas antes eu fiz primeiro o que tem que ser feito primeiro. Se for aqui embaixo, estou comprando mais ações com os mesmos 500 por mês, 6.000 por ano, tudo bem? Aí aqui, no terceiro ano, 9.230. O que eu começo a ficar aqui? Desesperado, né? Porque a ação está caindo. Aí o que eu geralmente faço? Para de investir. 10 anos se passaram. Ação azul, se concentra nela agora. Quanto que saiu do bolso do investidor na ação azul? 6.000 por ano em 10 anos. Quanto que saiu? 60.000. Quanto que saiu do bolso do investidor na ação vermelha em 10 anos? 60.000. Quanto de dinheiro o cara do azul tem? Vamos somar? Ele tem 48.800 ações aproximadamente, vezes 1,80, ele tem cerca de R$ 87.800. Ganhou dinheiro? Foi expressivo? E o de baixo, quanto que saiu do bolso dele? 60. Quanto que ele tem? 113.000 ações, todas valendo R$1. Ele praticamente dobrou o capital dele e a ação não valorizou um único centavo. Quando que ele comprou? Na baixa? Não. Quando que ele comprou? Sempre. Porque é uma conta para pagar, é uma questão de intencionalidade, é uma questão de o teu projeto de vida indicar para o teu bolso o que é que ele tem que fazer, e não o teu bolso entregar para o teu projeto de vida o que você não pode fazer. É inverter esse paradigma. É impossível, num país como o nosso, não se tornar milionário. Agora, André, e se eu estou aqui, olha, na ação e ela começa a cair, porque na verdade eu comprei uma ação do Eike Batista. O que eu faço? Aqui, rapidamente, o que você vai fazer isso aqui, ó? Muito rápido, tá bom? Eu sei que eu estou entrando numa agenda financeira aqui, mas eu quis tentar dar o máximo de conteúdo aqui, para vocês começarem pelo menos o que eu quero que vocês saiam daqui é o seguinte, tá? Eu deveria saber mais sobre isso. Essa é a minha agenda. Mas não porque é literalmente dinheiro no teu bolso. Eu estou sendo aqui bem prático e bastante pragmático. Imagina que você começa uma carteira com 50% em renda fixa e 50% em renda variável. O que você vai ter na sua carteira de renda fixa? It doesn't matter. Não importa. O que você vai ter na sua carteira de renda variável? Eike Batista, Petrobras, Gerdau ou um ETF? Você não precisa nem saber o que significa essas 3 letrinhas, E, depois o T, depois o F. Ok? Não importa. Contanto que você tem uma estratégia que é direcionada e dimensionada pelo teu projeto de vida. Você começou com 50% em cada uma deles, ou seja, você tem R$100.000, você colocou 50.000 aqui, 50.000 aqui, tudo bem? Né? Comprei porque isso é legal. Depois do mês 1 ao mês 6, quanto que você investe por mês? R$1.000. Você é igual o Joãozinho, tá bom? Onde que você vai colocar esses R$1.000? 50% renda fixa, 50% variável. Tudo bem? Depois de 6 meses, você vai estar 50-50? Sim ou não?
Provavelmente não. Vamos dizer que você esteja 40, 60. O que aconteceu aqui para você estar com mais em renda variável do que em renda fixa? Boa. Renda variável valorizou mais. O que você faz? O que é bom fazer, que a gente já ouviu falar em todas as revistas? O bom é você comprar o quê? E vender o quê? Quando que é alta e baixa? Agora você sabe. Porque você tem uma fórmula que o teu projeto de vida indica. Você tem que estar 50-50. Se você agora está 60-40, significa que a renda variável subiu. Então, para o teu projeto de vida é alta. O que você faz? Balanceia. Tem diversas maneiras de fazer isso, mas na matemática, você vende 10, compra 10, volta 50-50. O que você fez? Vendeu na alta. Passam-se depois mais 6 meses. E agora você tem 70 na renda fixa, 30 na variável. O que aconteceu com a Bolsa, digamos? A Bolsa aconteceu o quê? Despencou. O que você faz? Porque você tem um projeto, você tem a intencionalidade para investir. O que você vai fazer? Comprar na... Que baixa é essa? A que o teu projeto de vida indica e não a que o mercado te apresenta, porque o mercado vai te trair, necessariamente. Aí o que você faz? Vende, compra, volta a balancear. E diga, André, mas e se eu estou com 60 anos de idade, 70 anos de idade, e eu quero que essa minha estratégia seja válida só por mais 5 anos? O que você faz para diminuir a sua volatilidade? É só você mudar o teu balanceamento. Tá bom? Ou seja, talvez o teu balanceamento padrão seja 80% renda fixa, 20% renda variável. Automaticamente você nivelou o teu risco. Investe um pouquinho todo mês, nivela o seu risco. Para isso você precisa do quê? Para fazer isso acontecer? Cash. Cash, para mim, é um acrônimo. Vocês já viram falar que o cash é um acrônimo, na verdade? Primeiro, você precisa de C. C de conhecimento. Conhecimento. Anotem aí. Isso é legal. Que conhecimento é esse que vocês precisam? Da demanda de minério de ferro no Sudeste Asiático, o impacto disso nas ações da Vale do Rio... Pode ser também, tá? Se você curtir essa agenda, eu acho muito legal, não é a minha praia, mas não. Que tipo de conhecimento você tem que ter? Aonde você quer chegar? Onde é que você está? E qual é a ponte ou arquitetura financeira que vai te levar do ponto A para o ponto B? Mas sem a clareza desse ponto B, nada disso que a gente conversou vai fazer muito sentido. Agora, basta ter conhecimento? Basta ou não? Tem que ter o quê? Boa. Ação, atitude. Agora, o brasileiro é um povo muito bom de atitude e de iniciativa? Sim. Janeiro está logo aí, não está? Eu vou fazer uma aposta aqui que 87% de vocês, 87% desse lado e 93% da turma desse lado. Eu conheço um pouco vocês. Em janeiro vocês vão fazer 3 coisas: planilha, promessa e dieta. No carnaval você já vai ter esquecido tudo isso. Porque a gente é bom de iniciativa, mas a gente não é muito bom de tocativa. E, infelizmente, a gente acaba sendo muito ruim de acabativa. Isso vale para tudo que vocês estão aprendendo aqui também. Tem que executar, tem que pôr a mão na massa, senão fica no campo das ideias. Então, conhecimento, atitude, o S é de sequenciamento. Há de haver consistência, há de haver sequência. R menos P igual a 0. Conta para pagar todos os meses, mês sim, mês também. A partir do seu conhecimento, você injeta atitude, você dá sequência nesse negócio, o que vira? Hábito. Hábito. Tá? Na minha visão, esse é o cash que a gente precisa. Agora, e aqui agora é realmente a parte final, já estourei meu tempo, a gente tem que tomar decisões para fazer esse negócio. Porque, geralmente, qual é a principal decisão que a gente faz no que tange ao nosso dinheiro? A principal decisão que a gente faz é ou hoje ou amanhã. Tudo é ao redor disso. Compro hoje ou abro mão do benefício do hoje para investir e talvez ter um benefício amanhã. A gente não faz isso de maneira consciente, tá? E não se preocupe com isso. Mas é isso que a gente faz. E decidir é difícil. Vocês concordam que decidir é difícil? Né? Geralmente a gente tem que se ocupar com diversas decisões. E decidir é difícil porque hoje ou amanhã, faço isso ou faço aquilo?
Empreendo ou continuo no meu trabalho? Coloco mais dinheiro aqui ou coloco mais dinheiro ali? Essa decisão o empreendedor vai ter que tomar dioturnamente. O meu convite é para que a gente transforme as decisões, que geralmente são polarizadas entre uma coisa e outra, numa decisão que eu chamo de tridimensional. O que eu quero dizer com isso? Tá? Olha só, outras decisões da sua vida financeira que você vai ter que tomar. Quem aqui está nessa primeira decisão aí? Se continua solteiro ou se casa? Essa é complexa, hein? Darwin já explicou como tem que fazer. Não vou me atrever. Quem tem essa dúvida se vale a pena comprar ou alugar um imóvel? Hein? Quem tem essa dúvida? Essa é grande. Gastar ou poupar? Clássica. Viajar ou trocar de carro? Né? Filhos ou não? Filhos ou não? Filho é caro. Né? Eu vou te dar de novo, um framework, um modelo para talvez você começar a fazer isso aqui melhor. E esse modelo, na minha visão, serve para a gente evitar esse tipo de coisa. Porque quando a gente não tem uma tradução fiel, clara, do que é essa nossa melhor versão, a gente pode progredir 1 centímetro todos os dias para 1 milhão de direções. Isso faz sentido? Sabe aquela coisa, o que a gente tem que, no mínimo, é saber o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. Faz sentido? Você tem que saber o que você tem que fazer quando você não sabe o que fazer. A minha orientação é o que eu faço para a minha própria vida. É muitas vezes me silenciar e voltar a perguntar: qual é o meu ponto B? O Goff, a HSA ensina isso para a gente. Qual é a tua arte? Qual é a digital que você vai querer deixar? E aí você começa a tomar, inclusive, melhores decisões a partir desse modelo. Olha só. Aí eu vou explicar esse modelo contando uma história pessoal. Eu e minha esposa tem 200 irmãos. Não são 200, são 9. Mas quando são 9 cunhados, é igual 200. Entendeu? Então, e são 9, é verdade, são 9. 9 não é mentira, é do norte de Minas Gerais, uma cidade pequena. E a minha esposa, então, ela, não sei se é muito diferente, parte do pressuposto de que a gente tem que ter uma casa própria. Quem casa, quer casa. Então, logo no primeiro encontro que eu tive com ela, olá, Luzia, tudo bem? Meu nome é André, eu fiquei muito atraído pelos predicados físicos que você possui. Eu ainda não te conheço intelectualmente, mas eu quero deixar uma coisa clara. Eu não compro imóveis, tudo bem? Se você achar que isso faz sentido para você, a gente pode continuar conversando. Claro que não foi assim, né? Não existiria nenhum minuto a mais de conversa, mas, na medida que o nosso relacionamento foi ganhando intimidade, a gente entrou nessa agenda, e aí, eu com a minha agenda do pagar aluguel, ela totalmente correta com a agenda dela do ter uma casa. Geralmente, o que acontecia quando a gente conversava sobre isso? Isso acontecia. Porque quem é que não concorda aqui comigo que, geralmente, casais, eles acabam conversando, geralmente, sobre quem está certo e quem está errado, se esquecendo do que é certo e o que é errado? Faz sentido? Não vai? Por quê? Porque a gente esquece do que é certo. Porque talvez a gente nunca tenha conversado do que é certo. E aí, então, um belo dia, eu e Luzia, última história do dia, a gente numa mesa de jantar, antes das minhas filhas nascerem, a gente já casado, a gente decide que a gente gosta de viajar. Eu, por decorrência do meu trabalho, eu acabo fazendo umas 6, 7 viagens todo ano para fora, e ela me acompanha, agora com as meninas um pouco menos, mas, enfim, a gente gosta de viajar e de passar esse tempo junto em viagem. Alguma novidade? Não? Então, a gente decide, naquela mesa de jantar, que iríamos passar, durante os próximos 20 anos, pelo menos, 1 mês por ano, morando numa cidade diferente do mundo. Tomamos essa decisão. Todas as demais decisões sobre o uso do nosso dinheiro não serão mais decisões ou isso ou aquilo. Serão decisões que, fundamentalmente, vão se submeter a essa tradução prática do que, para a gente, é a melhor versão do nosso casamento. Esse foi o 4º ano que a gente está morando numa cidade diferente do mundo. Eu aluguei uma casinha, parece um castelinho, na região da Toscana, e a gente ficou ali 1 mês inteiro. Ali,
Eu não viajei dali. Eu conheci o cara do açougue, eu conheci o cara do vinho, eu conheci o cara da floricultura, eu conheci mais o cara do vinho, aí eu conheci o cara mais o cara do... Vocês entenderam? Faz sentido? Por isso que eu não viajei tanto, porque não dava. É isso que a gente fez. E a nossa visão foi, imagina quando as nossas filhas estiverem numa mesa de jantar, porque um dia todo mundo aqui vai estar numa mesa de jantar com os filhos dos seus filhos. Entenderam? E a gente vai estar discutindo não sobre o mundo de acordo com o que elas leram na internet. Como foi viver aquele 1 ano em Tóquio? Foi muito legal, mas aquele 1 ano em Joanesburgo foi incrível. Aquele 1 mês daquele ano. Uau, aquele mês que a gente ficou em Santiago, no Chile, para mim esses foram os highlights. Aquele outro 1 mês, e foi o nosso primeiro foi 1 mês em Nova York. Em Nova York foi incrível por causa disso. A gente enxergou com clareza no nosso projeto de vida esse jantar, tão claro quanto isso. A partir desse jantar é que eu decido como eu uso o meu dinheiro. E a partir desse jantar que eu então invisto um pouco todos os meses. E é isso que a gente chama, pelo menos que eu chamo, da sua melhor versão, formando, então, fechando essa questão do seu grande projeto de vida. Qual é essa melhor versão do que você pode se tornar? Como é que você organiza o seu dinheiro para que, a partir da sua melhor versão, todos os demais elementos ali de fora, inclusive o planejamento financeiro, não sejam mais distrações para a sua narrativa de vida, mas sirvam ao teu propósito de vida, que é a sua melhor versão. Isso daqui depois o Goff fala, se ele quiser, não é minha ideia. Eu quero terminar, quero que todo mundo leia esse texto comigo. Aí eu vou terminar. Tudo bem? Aí vocês acordam. Alguém conhece esse texto? Esse texto é incrível. Lá na Life, a gente tem uma equipe de 45 planejadores, a gente lê esse texto antes do começo de todas as nossas reuniões. Ele é muito legal. Eu quero que vocês leiam. Para mim, tem tudo a ver com vocês que são empreendedores. De alguma maneira, se vocês me permitem, é uma singela homenagem a vocês, empreendedores. Leiam junto comigo. 1, 2, 3, já! Não é... Aumentem a voz. Melhor. Esforço, sem erros e falhas. Muito bem, salva de palmas a vocês. Obrigado, valeu.